Rodrigo Constantino, vamos agora para a Flórida, diretamente no nosso home studio com a sua internet 7G, velocidade que aqui no Brasil não tem. O que nós vamos falar hoje, meu querido Rodrigo Constantino? Diga lá. Fala, Emílio, tudo bom? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, que o Isaías, que era o furacão que estava com risco de passar por aqui, passou longe. Sim. Foi tudo muito tranquilo. Mas para começar falando de Estados Unidos, né, tem essa história aí do Trump, que adora arrumar uma treta, que nem o Bolsonaro, né? E ele agora está atrás do TikTok, né, essa empresa aí de rede social aí que eu ouvi falar apenas e minha filha me mostrou o que era, que eu nem sabia. Mas, veja, tem muita gente falando de censura e comparando com o que a própria China faz com as redes sociais americanas, com o Facebook lá na China. A comparação é indevida. Todo mundo é livre para criticar a postura do Trump, achar que ele abusou e que não é por aí o caminho. Está forçando 30 dias a Microsoft negociar com a TikTok, senão ele vai banir o país. Tem gente que não gostou e é legítimo, mas não dá para comparar não, Emílio. Pelo seguinte, os Estados Unidos é uma democracia bem estabelecida e essas empresas gigantes da tecnologia, né, que tiveram, inclusive, que responder no Congresso essa semana passada aí sobre vários questionamentos, são empresas que operam num país livre. Qualquer empresa chinesa, ainda mais grande dessas, ainda mais de tecnologia, elas são, de alguma maneira, subservientes ao regime, ao PCC, que é o Partido Comunista Chinês. Então, é óbvio que a comparação é esdrúxula. É verdade que o Trump não apresentou ainda evidências, provas de que existiria essa troca, né, de informações que a TikTok estaria transmitindo aí de cidadãos americanos para o regime chinês. Mas a suspeita existe. Todas as empresas chinesas, de alguma maneira, que operam a partir da China, são controladas e, em última ordem, obedecem ao regime, né? Então, é legítimo você acreditar que a preocupação do Trump ela tem sentido, até porque nós tivemos nesses dias aí essa escalada da tensão com base numa acusação de um cara que entrou com um visto específico de biólogo, sei lá o que era, e não disse que tinha ligações com os militares chineses, e aí estaria no consulado chinês a turma lá queimando papelada sobre esse cara. Então, a gente sabe que comunismo e espionagem dessa forma não seria novidade. Quem leu livros da época do Império Soviético está cansado de saber disso. Então, você pode criticar a medida do Trump, esse é meu ponto. Mas ele tem um ponto em estar preocupado com as empresas chinesas gigantes operando em território nacional. É a mesma história com a tecnologia dos 5G. Essa Huawei aí que está todo mundo preocupado que possa ser, no final das contas, um instrumento da tirania chinesa. Então, são coisas diferentes. O pessoal se empolga e fala assim, a China veta, os Estados Unidos vetam, então são iguais. Não, não são iguais. É muito... A China é um lugar muito... É estranho, né? Não é estranho, é horroroso. É o império do mal, é o grande Satã. Peraí, não queira usar isso, Zé Suécia. É o grande Satã. A Suécia está alcançando imunidade de rebanho. Peraí, não muda o assunto. Não muda o assunto. Pode ir nesse assunto mesmo? Então, oi? Nesse assunto? No assunto TikTok? De rede social, porque o... Então, mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês, que são muito inteligentes, estão muito mais bem informados do que esta anta que vos fala. Então manda pro pai. Na China, que eu saiba, não tem o Facebook. Não tem. Não. O Facebook é banido lá. Lá tem o chinês, o Chinabook. E tem o iChat. Que é o iChat, que é aquele que eles balançam. Não tem Twitter, não tem Twitter, não tem nada. Mas os chineses podem entrar no Facebook. Claro que pode. É isso, né? Eles mudam VPN. Eles podem pegar o chinesinho lá, pode ficar entrando no Facebook aí da gringa, no seu Facebook aí, onde você tá. É bem estranho isso aí, né? Tem um risco, né? Aliás, o embaixador da China no Brasil é bem ativo no seu Twitter. Ele costuma usá-lo para, de certa forma, ou fazer campanha do regime ou tentar intimidar até deputados brasileiros, né? É uma postura vergonhosa. Já bloqueou, inclusive, jornalistas que nunca trocaram palavras com ele ou nunca agrediram o embaixador, apenas relataram alguns fatos incômodos ocorridos na China. Então, é assim, quem tem um regime opressor, totalitário, não está acostumado a respirar ares livres. Essa que é a verdade, né? Então, nós precisamos fazer essa divisão, porque tem muita gente no Brasil que a gente consegue entender. Diz que por pragmatismo não podemos criticar a China, que é nosso maior parceiro comercial, e é verdade. Mas veja, uma coisa não pode levar a outra. A gente não pode aplaudir ou se calar, fazer vista grossa diante de abusos de poder.
O Imperador Constantino, eu queria te fazer uma pergunta sobre seu ídolo, um grande mito da mídia brasileira, da política brasileira, Felipe Neto, que deu uma entrevista ontem. Ó, inveja. Puta inveja que o cara tomou a invertida do Gabeira que falando perdeu de maneira normal. Semana passada a gente viu a declaração infeliz, né, do Dias Toffoli dizendo que ele e o STF eram os editores da nação, ou seja, escolhiam quem falava, como falava, de que maneira falavam as vozes do Brasil. E ontem o Felipe Neto estava vendo uma entrevista na Globo News falando sobre a possibilidade do diálogo democrata, mas ele diz que não dialoga com ninguém do extremo esgoto da direita brasileira. Inclusive, você também parece que não quer dialogar com ninguém. Eventualmente, parece que se um é o editor-chefe, ele é o pauteiro, né? Para fazer quem pode entrar e quem pode falar. Existe uma orquestração dessa bolha progressista para limitar o debate só entre eles e impedir qualquer outra pessoa de entrar no debate público brasileiro, sobretudo essas questões das fake news, sendo que o próprio Felipe Neto já foi condenado por fake news e é o cara que mais cancela na internet, né? Ou seja, é uma orquestração nesse sentido, Constantino? Eu adoro o Zé Suécia, e a partir de agora eu vou adotar esse apelido. Eu adoro o Zé Suécia, que ele faz a pergunta e já respondeu. Sim, exato, querido. Sim. Exatamente. É a palestra. É só pra você falar sim É só e sim ou volta não. pra ele. Ele pergunta vendo ele Concorda mesmo no comigo, espelho. com a minha genialidade. Mas ele vai coisa. concordar. Não, eu vou concordar. Primeira coisa, vamos ter que constatar aqui que é lamentável a gente perder tempo falando dele. Eu não imagino o Roberto Campos debatendo com a Xuxa. Né? No Brasil, a gente precisa falar dele. Por quê? Porque existe essa orquestração toda, o presidente da Câmara chama ele para discutir projeto de lei sobre fake news, então temos que debatê-lo. Né? Não tem essa opção como a advogada do Bolsonaro, Karina Cufa, sugeriu. Não, ignora, porque eu nem sabia quem ele era. Não dá para ignorar, porque ele foi na TV Câmara, porque ele foi no New York Times, porque ele foi no Jornal Nacional, porque ele foi na Globo News. O establishment todo está tentando alçá-lo ao patamar de interlocutor sério no debate político nacional. Né? É uma coisa lamentável, mostra o desespero da esquerda, né? E ele, inclusive, não esconde nessa entrevista da Globo News o intuito. Ele diz, temos que controlar as redes sociais para que um novo cara de extrema-direita não seja eleito. E ele chama qualquer um à direita dos tucanos, que são de esquerda, de extrema-direita. Ou seja, tem que fechar a bolha de volta na patota esquerdista. Eles não admitem a vitória nas urnas de alguém como Bolsonaro. Eles precisam de uma narrativa que seja coisa de robô, organização criminosa, gabinete do ódio, para justificar a vitória de um cara que é popular, porque, primeiro, se comporta mais que nenhum povo, do que essa elite snob e arrogante cosmopolita, e segundo, porque defende pautas que são muito diferentes dessas pautas também progressistas, que não falam a língua do povo. Né? Então, eles estão, sim, reagindo. É uma hipocrisia do começo ao fim, porque, como você lembrou, ele mesmo já foi condenado por disseminar fake news. Discurso de ódio, então, nem se fala. Né? Essa turma quer matar o presidente ou deseja a morte do presidente abertamente em colunas de grandes jornais. Né? Então, é um duplo padrão escancarado. Né? E por que tem que ser rebatido isso? Porque estão contando com amigos em altos escalões aí, né? Fez uma live com o ministro do Supremo Tribunal Federal. É esse o ponto. A OAB sai em defesa dele, várias ONGs, os globais e por aí vai. Então, é um grupo, né? A patota do Selo Azul se organiza para tentar levá-lo, né, como, primeiro, vítima de ataques absurdos e tudo mais. Não é vítima de nada. Aí pega um espantalho lá, um cara que foi na casa dele gritar e tudo. Esse cara não fala em nome de 400 mil que subiram a hashtag todos contra Felipe Neto. Então, a imensa maioria ali é orgânica, olha para o que esse rapaz representa e fica embrulhado, né? E reage. Ainda mais quando vê toda essa coordenação da imprensa tentando pintá-lo como um cara sério que agora devemos levar em conta sobre PL de combate à fake news. Quer dizer, o negócio virou uma loucura. Mas vocês não acham que vocês subestimam muito a capacidade do povo de saber o que é, o que não é? Não. Eles subestimam. Eles colocam. Não, eles estão correndo atrás do jogo. Não, eles querem o poder. Tanto o Bolsonaro quanto a Escanhola. Isso é um convencimento. Eles querem se apropriar da internet, correto? O que eles sacaram? Sacaram que o Bolsonaro, aquelas bandeiras, não sei o que, falaram, puta, ó, não fomos aqui. Lembra lá, o santo veio aqui, agora eu vou ganhar. Perdeu a eleição. Agora eles estão correndo atrás, pegaram o menino,
Quem pegaram, engaja? Virou o mascote pegaram, da turminha. então, pegaram o menino para mascote. Mas você acha que o povo não é tão bobo Lógico que assim, não. abaixo a Não, Rede mas ele Globo? fala exatamente O povo pra uma não é bolha. bobo. Ele fala para uma bolha. Então, As redes sociais pela primeira vez deram voz exatamente ao povo que não se faz fazer eu acho que vocês subestimam o povo, a galera. Eu acho que a galera saca. A galera sabe, o Constantino. Não tem a menor dúvida. Porque eu acho forçação de barra. Eu acho que ele está sendo usado. Emílio, eles foram massacrados nas redes sociais, eles não têm argumentos para debater e eles foram massacrados nas urnas. O que restou é a tentativa de censura. Então é disso que se trata aqui. A pergunta do Gabeira, que deu uma invertida nele, foi exatamente nesse sentido. E se vem um juiz lá de Filipinas, sei lá de onde, e manda te censurar, você que é um comunicador, no Brasil? Como é que fica? Foi isso que o Alexandre de Moraes, o Supremo, conseguiram, né? Sim. Eles conseguiram fazer isso. Gaguejou. Mas Eles conseguiram censurar, estão conseguindo censurar a voz. É disso que se trata. Eu queria elevar o debate aqui. Pois não, professor Vila, saudade, hein, Eu professor? também tenho. Não desse sujeito, né, que não muda esse papel de parede e tal. O senhor fez uma construção de um texto, Constantino, que me deixou até um pouco impressionado, porque pela sua falta de habilidade cognitiva, que o senhor citou o Thomas Hobbes, né, o Leviatã de 1651, e eu queria lhe perguntar agora uma pergunta filosófica, quero ver a sua capacidade como ginasiano e tal. Nós estamos caminhando para um estado, o Leviatã e tal, porque no Thomas Hobbes ele diz, né, que todo homem tem direito a tudo, no sentido literal da palavra. E nós estamos caminhando por um estado hobbesiano. E qual seria o nosso Leviatã, Constantino, já que o senhor é tão intelectual? Pois é, professor Papagaio, veja que coisa, né? O Thomas Hobbes tinha uma visão muito pessimista da natureza humana. Ele achava que tinha que ter esse estado absolutista, porque senão o homem ia ser o lobo do homem, né? Todo mundo ia se devorar. Eu prefiro uma visão de um liberal, que é o John Locke, por exemplo, que ele entendia que essa história de contrato social, ela precisa mitigar também o poder concentrado na esfera do Estado. E aí eu vou puxar um gancho com o que eu estava dizendo, que é o seguinte, todo mundo achava que o risco totalitário, o risco autoritário, pelo menos, né, vinha de quem? Do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto que está vindo do Supremo, que é uma outra esfera de poder dentro do Estado brasileiro. Então continua sendo uma ameaça Leviatã, continua sendo uma ameaça do Estado. Mas não é do presidente eleito por quase 58 milhões de brasileiros. É daquele establishment que não está nem querendo deixar ele governar. É aquela história, ele vence nas urnas, mas a turma quer reverter o jogo no tapetão. E está usando o quê como instrumento? O próprio Supremo Tribunal Federal. Isso é temerário. Né? O Caio Coppola lembrou outro dia, no grande debate lá que ele participa, que nem figuras presas como o ex-presidente Lula tiveram suas contas de redes sociais suspensas. Eles ficavam lá tuitando, sabe-se lá como da cadeia ou se era alguém em seu nome. Mas as contas de gente condenada na justiça, em mais do que primeira e segunda instância, continuavam ativas. Enquanto que pegaram aí a conta de 16 bolsonaristas envolvendo jornalista, empresário, que não são acusados, muito menos condenados de crime algum, e suspenderam as contas, inclusive fora do país, esse aqui é o problema. do Alexandre de Moraes. Gente, quem não está, desculpa até a minha empolgação, é uma indignação. Quem não está revoltado, indignado, fala que é qualquer coisa, menos fala que é liberal. Porque não tem nenhum apreço pelas liberdades individuais e muito menos de expressão. Está numa batalha tribal contra um adversário, que no caso é o bolsonarismo e vale tudo para derrotá-lo. É disso que se trata. Mas é isso mesmo, mas é isso aí. Mas o problema é o apoio internacional, né? Mas isso aí... Além dos domínios Chupeta, brasileiros, ô Zé Suécia, respira um pouco, ô da Lua. Um julgamento. Deixa eu fazer uma pergunta Hobbit. E o Mark Zuckerberg, aquele que manda no bagulho mesmo, né? Ele foi também... Ele foi acusado de mentir, beleza. Tem algumas campanhas do próprio Trump que foram censuradas. E aí, pra onde que vai isso daí nos Estados Unidos? O que você tá vendo? Esse que é o problema, Zuckerman, porque essas empresas estão sob pressão de tudo que é lado. Né? O próprio Trump já falou que se não vier uma regulação do Congresso, ele baixa por ordem executiva, né, do presidente. Ao mesmo tempo, o Congresso, com maioria democrata, progressista, pressiona porque acha que essas redes deixaram o Trump vencer e agora estamos em ano de reeleição. Então, a pressão de tudo que é lado. Na verdade, na minha opinião, existe um viés progressista, ou seja, essas redes, até porque são dominadas pela turma também dos cabelos azul, roxo,
essa turma persegue conservadores. Tá? Então, é inegável que tem um viés já de filtro ideológico na hora de censurar, autocensura e tudo deles ali, né? Mesmo sem regulação. Agora, sob essa espada na cabeça, com pressão de regulação de tudo que é lado, eles estão querendo entregar mais serviço. Como é que eles fazem isso? Botando na bandeja a cabeça de reacionários, né? De defensores do Trump, do Bolsonaro, essas coisas que para eles não deviam nem existir, porque eles são muito tolerantes, são muito democratas, até a página 2. Né? Então, a verdade é essa, né? Esse pessoal está se curvando diante dessa pressão e quando vem a legislação ainda em socorro dos progressistas, pior, porque faz que nem o Alexandre de Moraes colocou multa pesada diária, depois aumentou a multa, né? Aí a empresa precisa operar no país. Né, tem medo de amanhã vir aí uma legislação que inviabilize o seu negócio. Constantino, como é que se combate isso? Tá na mão do Senado. Não, fala com o Alcolumbre. Liga aqui, ó. Alcolumbre. Liga aqui, ó. Liga aqui, ó. Mas internacionalmente, como é que você combate esse tipo de coisa? Cerceamento vindo das próprias redes sociais que cerceiam qualquer tipo de... cerceamento. Eu preciso ir pra frente. Tô lido. Você vê, o Constantino, ó, saindo aqui do âmbito Bolsonaro, porque senão fica muito Zé Bolsonaro, muita série C. Fala sobre mim aí. Série C, Mandrião. Deixa o Mandrião. Por exemplo, você vê esse negócio da Ellen DeGeneres, porra, eu tava lendo isso aí também, os caras também... Os caras também... Mas diz ela... Mas o que fizeram? Então, eu li a matéria da... Diz ela que ela saiu com uma foto com o Bush, acho que é o Bush velho até. Nem sei se é esse Bush, o Cero velho. E a patota não teve um cara pra defender a Ellen DeGeneres. Sabe que estavam reclamando que ela pede pra usar chiclete a produção pra não ter bafo. É isso mesmo? A cultura do cancelamento é isso, né? Porque o pessoal progressista, só lembrando que ela sempre foi, né? Ligada ao pensamento mais progressista e tudo. Homossexual assumida. E na hora que eles criaram esses monstrinhos, eles acharam que iam poder controlá-los. Só que o que está se mostrando agora, essa cultura do cancelamento, é que ninguém está a salvo. Esses woke, como são chamados aqui nos Estados Unidos, eles querem devorar tudo e todos. Né? Então, ninguém está protegido. E esse é o problema. Você criou uma cultura tão tóxica que se a mulher tiver uma foto com um republicano que nem é dos mais radicais, muito pelo contrário, né? Você está destruído do mesmo jeito. Todo mundo tem que ficar acendendo vela constante a essa turma. Agora, qual é a solução para esse problema aqui das redes sociais que o Adriles perguntou? É mais liberdade, mais concorrência para surgir canais alternativos. E em relação ao Supremo especificamente, no Brasil, aí eu estou convencido, tá, que só tem uma saída legal: impeachment. Pelo menos 1 ou 2 ministros do Supremo aí tem que sofrer um processo de impeachment no Senado, por isso a pressão tem que ser sobre o Davi Alcolumbre e companhia, porque sem isso eles estão com o caminho livre, eles estão abusando do rabo preso. Mas tudo tem rabo preso ali, tudo ó. Rabo. Tá tudo junto, não mexe na minha gaveta que eu não mexo na sua. E isso é pra... Eles querem sempre, ao meu ver, e acredito que você também a forçar o cabo e o soldado aí. É isso que eles querem. Aqui, vai ser. Eles querem qualquer ato que seja considerado autoridade. Eles estão loucos para que o presidente, para o senhor, assuma de lado, de fato, um lado fascistoide, né? Que ele sempre. Mas não vai acontecer, narrativa. Não vai acontecer. Não vai acontecer, isso. Bolsonaro tá manso. Agora, não podemos fechar sem falar. Preciso encerrar, pô. Vocês ficam falando. Não podemos encerrar sem falar da animação contagiante do Moro no seu aniversário. Você viu o Moro? Carisma total. O que você achou? Eu acho que eu senti falta do animador infantil ali que imita foca, porque ali ia dar um tom. Uma roupa meio do Natal. Meu Deus, que incrível. Com a roupa do Chapolin colorado. Mal de Setung. Gente, olha... rebatizaram o picolé de chuchu. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que é isso, né, Emílio? Isso aí, é a mulher. Não, isso aí é falta de amigos. É a mulher que faz esse papelão. É um amigo chegar e falar, bicho, não põe isso. É a mulher que filmou. Ô, Constantino, obrigado pela participação. Isso é coisa da Rosângela. É isso. Vamos render no Instagram e deixa o cara com essa cara. Ô, Constantino, obrigado pelo papo. Constantino continua aqui na programação da Jovem Pan, o Twitter dele, pra você brigar. Ele adora uma briguinha. Zé tem senhas. R. Constantino. E vamos ver o que vai dar com essa história de Deus da calvície e o Alexandre nosso Supremo. Eu já disse. Alexandre. Alexandre
grande acontecer, porra. Muito bem. Lá vem o outro. Essa eu sabia, sabia. Eu sabia que ia acontecer, porra. Eu avisei que a perseguição dos conservadores O Olavo também é chato pra caramba. sempre tem razão. Chato também.